Em destaque no Panorama CBN, ministro André Mendonça determina a investigação de vazamentos da PF sobre investigações do filho do presidente Lula. Moraes permite visitas de Carlos Bolsonaro e Jair Renan ao pai. Flávio continua proibido. Em conversa por telefone com Lula, Donald Trump propõe encontro entre as equipes de governo para tratar de tarifaço. Ataque da Rússia a um shopping na Ucrânia deixa ao menos 15 mortos. FIFA pune a Argentina por faixas sobre Malvinas e cantos discriminatórios na Copa do Mundo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira que a Polícia Federal investigue os vazamentos de informações dos inquéritos sobre Fábio Luiz Lula da Silva. Essa medida atende a um pedido da defesa do filho do presidente, que citou as reportagens recentes com trechos de conversas e mensagens que deveriam ter sido mantidas sob sigilo. André Mendonça destacou que a apuração vai focar em quem descumpriu o dever de guardar os dados, e não nos jornalistas que publicaram as informações, garantindo assim o sigilo da fonte. No início deste mês, a defesa da lobista Roberta Lucinga também apresentou pedido de abertura de um inquérito sobre outro vazamento envolvendo conversas mantidas entre ela e o filho do presidente. O pedido abrangia todos os agentes da Polícia Federal com acesso à investigação, incluindo delegados cedidos ao gabinete do ministro André Mendonça. Na época, a base da requisição foi uma reportagem do jornal O Globo que dizia que a campanha de Flávio Bolsonaro teve acesso às conversas protegidas por sigilo judicial dentro da Operação Sem Desconto, que apura fraudes do INSS. Em 4 de agosto, quando abriu um terceiro inquérito envolvendo Fábio Luiz, o ministro Flávio Dino também instaurou outra investigação para apurar vazamentos relacionados a esse caso. E a partir desses vazamentos, mais informações vieram à tona. Parte das mensagens foi revelada pela revista Veja e confirmada pelo jornal O Globo. Nos relatórios, a Polícia Federal aponta que Fábio Luiz, a empresária Roberta Lucinga e o empresário Fernando Bittar mantinham uma atuação conjunta para intermediar negócios com o governo. Fernando Bittar é amigo de longa data de Fábio Luiz e ficou conhecido durante a Operação Lava Jato por constar como o proprietário formal do sítio de Atibaia. Ficou muito famoso na época e foi objeto de investigação sob a acusação de ter sido reformado por empreiteiras para o uso da família do presidente Lula. Em um grupo de mensagens, a empresária afirmou que o presidente teria oferecido a ela um cargo no governo, mas que ela preferiu recusar para seguir na parceria com o filho do presidente. Além disso, novos documentos da Polícia Federal, publicados pelo jornal O Globo, revelam que a empresária e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, tentavam encobrir a presença do filho do presidente nas negociações. Em janeiro de 2024, Roberto escreveu a um interlocutor que Fábio só entra em campo quando precisa e que era preciso preservar o empresário. Em março do mesmo ano, a empresária avisou a Fábio Luiz que tinha chegado a Brasília para um encontro com Swedenberger Barbosa, que era secretário executivo do Ministério da Saúde. O filho do presidente respondeu ironizando que só não foi porque não tinha sido chamado. As mensagens mostram que a reunião foi marcada pelo ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. O grupo tentava negociar a venda de 1,2 milhão de frascos de canabidiol por até 626 milhões de reais. Mas a compra não foi para frente e o Ministério da Saúde informou que o produto nem está no SUS. A Polícia Federal indica que Roberta recebeu repasses de 1,5 milhão de reais de Camilo Antunes e em uma das transferências o lobista chegou a dizer a um interlocutor que o valor era destinado ao filho do rapaz, uma possível referência a Fábio Luiz. Diante do avanço das investigações, a defesa de Roberta Lucinga pediu ao ministro André Mendonça o trancamento do inquérito. Os advogados alegam que as provas são ilícitas porque o acesso ao celular dela foi usado para buscar dados de um assunto diferente do autorizado na apuração de fraudes do INSS. A defesa fala em pesca probatória ilegal e quer que o pedido vá para o plenário do Supremo, caso o ministro negue a paralisação. O pedido tenta impedir que a investigação vá para a primeira instância, como defende a Procuradoria-Geral da República.
A defesa de Fábio Luiz informou que confia nas instâncias formais de apuração e vai se manifestar no momento adequado, depois do acesso integral às quebras de sigilo. A defesa de Marcola afirmou que vazamentos seletivos distorcem os fatos e negou que o ex-chefe de gabinete tenha encaminhado documentos de compras do Ministério da Saúde ou da Anvisa. Já a defesa do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes declarou que não vai se manifestar até ter acesso aos celulares apreendidos. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte a receber visitas dos filhos Carlos Bolsonaro e Jair Renan. Em 17 de julho, Moraes proibiu visitas sociais a Bolsonaro por 30 dias. Na decisão dessa sexta-feira, o ministro disse que o prazo acabou. Já o candidato à presidência Flávio Bolsonaro continua proibido de visitar o pai. Em 13 de julho, Moraes barrou a entrada do político na casa por 3 meses, 90 dias, após Flávio ler em uma live uma carta em que o ex-presidente declarava apoio a ele. Moraes entendeu que o ato violou a decisão que proíbe Bolsonaro de usar redes sociais, inclusive por terceiros. Moraes manteve a proibição de encontros com finalidade político-eleitoral até depois das eleições deste ano. E um juiz federal nos Estados Unidos concluiu que o registro de imigração americano usado pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva do ex-assessor Felipe Martins era falso. Essa informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo com base na transcrição oficial de uma audiência obtida pelo jornal. O magistrado Gregory Presnell, nomeado pelo ex-presidente Bill Clinton, criticou as agências do governo dos Estados Unidos e determinou a entrega de documentos que identifiquem os responsáveis pelo registro fraudulento. A decisão ocorreu no âmbito de uma ação movida por Felipe Martins, que foi assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro do ano passado, a defesa dele acionou a justiça americana com base na Lei de Liberdade de Informação para apurar quem criou o dado falso de entrada no país em 30 de outubro de 2022. Na época, o ministro Alexandre de Moraes usou esse registro para decretar a prisão preventiva de Martins, com a alegação de que ele teria viajado no avião presidencial para Orlando e permanecido no exterior para fugir da justiça. O ex-assessor ficou preso por quase 6 meses em 2024. A defesa provou que ele continuou no Brasil e apresentou comprovantes da companhia aérea Latam de um voo doméstico realizado no dia seguinte à suposta viagem. Em outubro do ano passado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos divulgou nota admitindo que o registro estava errado e que Martins não entrou no país naquela data. Na audiência recente, o juiz considerou absurdos os argumentos do governo americano para reter os documentos. Em dezembro passado, o ex-assessor foi condenado pela primeira turma do STF a 21 anos de prisão por participação na trama golpista. Ele cumpria a medida em casa, mas em janeiro voltou a ter a prisão preventiva decretada por Moraes, que considerou o uso do LinkedIn por seus advogados como descumprimento do bloqueio de redes sociais. E o presidente Lula ligou na manhã desta sexta-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que as ameaças americanas de impor novas tarifas a produtos brasileiros são infundadas. Essa conversa durou 1 hora e 20 minutos. Lula defendeu a negociação direta e reforçou a importância da parceria comercial entre os dois países. Segundo o Palácio do Planalto, o diálogo foi cordial. Trump concordou em manter os laços econômicos e propôs novos encontros entre as equipes de governo o mais rápido possível. O ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, disse ao jornal O Globo que logo depois da ligação, o representante comercial americano já entrou em contato para marcar uma reunião para a semana que vem. Trump também se dispôs a reforçar a cooperação bilateral na área de segurança e prometeu escalar funcionários de alto nível para acompanhar o tema. Os dois conversaram ainda sobre geopolítica, com foco nas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. Os dois defenderam um acordo negociado para o conflito no leste europeu, que já dura quase 5 anos, e sobre o Oriente Médio, Trump comentou as perspectivas para a crise com o Irã, enquanto Lula voltou a criticar a inoperância do Conselho de Segurança da ONU. O presidente brasileiro defendeu a convocação de uma reunião extraordinária do órgão e declarou que os grandes líderes são aqueles que põem fim aos conflitos e não os que começam as guerras. Falando então dessas guerras, e eu começo pela invasão da Rússia à Ucrânia, ataques russos deixaram 19 mortos no leste e no sul da Ucrânia nesta sexta-feira. E o alvo principal foi um shopping bastante movimentado, onde 15 pessoas morreram e 130 ficaram feridas, incluindo 22 crianças. O local fica na cidade natal do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e fica a cerca de 60 quilômetros da linha de frente.
O presidente denunciou que meia hora depois do primeiro ataque, a Rússia voltou a bombardear o local para atingir as equipes de resgate. Ele chamou o ataque de terrorismo e barbárie. Outro bombardeio em outra cidade matou 4 pessoas, sendo 3 crianças. Esses novos ataques acontecem um dia depois de um grande bombardeio contra a capital, Kiev, que deixou 15 mortos e atingiu uma escola e um hospital infantil. Enquanto busca apoio para a defesa entre os aliados, a Ucrânia tenta uma nova estratégia para combater os mísseis russos. Segundo a reportagem do jornal Financial Times, Zelensky está tentando a aprovação do empresário Elon Musk para usar a rede de satélites Starlink em drones de ataques. A intenção é guiar esses drones por até 200 quilômetros dentro do território russo para destruir os lançadores de mísseis antes que eles façam os disparos. Musk já fornece a internet para a defesa ucraniana desde o início da invasão em 2022, mas sempre foi contra o uso do sistema para ataques diretos dentro da Rússia. Sobre a guerra no Oriente Médio, a China rejeitou o pedido dos Estados Unidos para apoiar sanções adicionais contra o Irã. Um porta-voz do governo chinês declarou que táticas de pressão e o uso da força militar só trazem escalada de conflitos. A declaração acontece depois do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmar ao canal CNBC que os Estados Unidos vão aplicar as sanções mais duras da história para derrubar o governo iraniano. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, classificou as medidas de ilegais e desumanas. Em paralelo, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, defendeu o fim dos confrontos na região, afirmando que o momento ideal para parar a guerra é agora, quando o país diz estar em posição de força. No sul do Líbano, a tensão continua também. Diversas áreas registraram novos ataques israelenses nesta sexta-feira, apesar do acordo de cessar-fogo vigente na região. O petróleo subiu levemente nesta sexta-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de 0,3%, negociado na faixa dos $94. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,85% aos 171.031 pontos. Depois de 2 semanas de queda, o Ibovespa teve alta de 2,45% desde sexta-feira passada. O dólar comercial caiu 0,93%, cotado a R$ 5,14, e o euro vale R$ 6,00, com baixa também de 0,93%. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira, o terceiro suspeito de participar do linchamento do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, em Copacabana. Uma barbárie. O entregador Felipe Eduardo dos Santos Silva se entregou na delegacia do bairro depois de ser identificado em vídeos agredindo a vítima, que foi confundida com um ladrão. Outro entregador que participou do crime, Ailton José da Silva, continuava foragido até o fechamento desse episódio. As investigações mostram que os entregadores foram chamados pelo segurança Davi Santos Machado, que foi preso junto com o vigia Jorge Luiz Ricardo Dias. A Polícia Civil abriu um inquérito e tenta identificar um quinto envolvido que aparece nas imagens dando um chute na cabeça da vítima. O crime aconteceu no fim da noite de 11 de agosto, na rua Felipe de Oliveira. Vídeos gravados pelos próprios agressores mostram a vítima no chão, pedindo para as agressões pararem enquanto ele é espancado e ameaçado. Registros médicos do processo apontam que o Cláudio tinha transtornos mentais e emocionais, o que explica o fato de ele não ter reagido. Em nota, a empresa iFood lamentou a morte do ciclista, afirmou que está colaborando com as investigações e repudiou qualquer ato de violência. E o apresentador Lito Souza, do canal Aviões e Música do YouTube, recebeu o diagnóstico de uma doença rara, neurodegenerativa e sem cura. É a doença de Creutzfeldt-Jakob. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela esposa dele, Mila, em um vídeo na internet. Ela contou que o diagnóstico demorou para ser fechado e que nas últimas semanas o influenciador perdeu parte da capacidade motora. Essa doença atinge o cérebro, avança de forma rápida e exige cuidados paliativos. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou apenas 547 casos confirmados em 16 anos, entre 2005 e 2021. No esporte, a FIFA anunciou punições duras contra a Associação do Futebol Argentino e jogadores da seleção do país por episódios de discriminação da torcida na Copa do Mundo e pela briga generalizada na final contra a Espanha. A Argentina vai ter que jogar pelo menos uma partida em casa com a capacidade do estádio reduzida pela metade.
A associação também recebeu uma multa de $321 mil, cerca de R$1.650.000, mas parte do valor foi suspensa e outra parte precisa ir para campanhas contra o preconceito. Entre os atos punidos estão cantos racistas e a exibição de uma bandeira sobre as Ilhas Malvinas no jogo contra a Inglaterra. Pela confusão em campo no fim do torneio, o meia Leandro Paredes pegou 10 jogos de gancho. O lateral Nahuel Molina foi suspenso por 7 partidas e o meia Thiago Almada por 1 jogo. O auxiliar técnico Roberto Ayala pegou 3 jogos de suspensão. E o espanhol Gavi também foi suspenso por 1 partida. Em nota, a Federação Argentina disse que vai solicitar os fundamentos das decisões para apresentar recursos na própria FIFA e não descartou recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Como a Argentina é uma das sedes da Copa de 2030 e pode não jogar as eliminatórias, as punições em campo podem ser cumpridas em amistosos. E antes da Rádio Sucupira de todas as sextas, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. O Alessandro Alves, que participou no último episódio dizendo que usa o emoji de DNA nas mensagens de celular, ele disse que é biólogo e se especializou em genética, matando a minha curiosidade então. Ele ainda deu um viva à ciência brasileira. Viva, Alessandro! Um abraço para você e obrigado pela audiência. A Poliana Sandes. Fui obrigada a voltar no episódio anterior para ver a música final. Geralmente finalizo o podcast antes de ouvir a música. Grave erro. Agora ouvirei até o último segundo. Falo de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ela não disse, mas eu acho que é por causa do System of a Dilma, que a gente exibiu dias atrás, né? Todo dia eu tento colocar uma música diferente, né? Então eu acho que é. E realmente foi épico, né, Poliana? Os ouvintes gostaram. Oi, Leandro, nem acredito que você já está assumindo o programa há 1 ano. O tempo passou tão rápido, fiquei muito feliz com a sua chegada. Você explica tudo de uma forma tão descomplicada e tranquila, e isso motiva a continuar acompanhando o podcast. Já tem um tempo que você falou do seu jobversário, mas só pude comentar agora, e ela dá risada. Gostei do jobversário. É o aniversário de trabalho. Um grande abraço, Joyce Reis, de Fortaleza, no Ceará. Job pode ser outra coisa também, né? Mas vamos ficar nessa aí do trabalho. Valeu, Joyce, pela participação. Aproveitando a sua mensagem, tem muita gente que diz que ouve o Panorama desde o começo ou desde a pandemia. E eu quero saber, tem alguém aí que começou a ouvir o Panorama nesse último ano, em que eu assumi o lugar da nossa colega Juliana Prado? Manda mensagem aí pra mim também, matando mais uma curiosidade. E antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. E nessa semana, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmou que tem petróleo na Foz do Amazonas. Foi um evento no Amapá, terra do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que apareceu até com o presidente Lula, como se eles fossem melhores amigos. Isso é tema para a Rádio Sucupira. Agora eu quero ver quem é que vai ter a topetice de dizer que essa história de petróleo é um sonho megalomaníaco de Odorico Paraguaçu. Esfrego isso nas fuças de quem tiver essa ousadice. Hoje é um dia muito emocionante para mim e para o povo do Amapá. Muito orgulho de estar aqui hoje visitando o navio sonda em alto mar que descobriu petróleo na costa do Amapá. O senhor vai ficar na história. Muito obrigado. Parece que eu já estou vendo toda essa região crivada de torres de petróleo. O petróleo jorrando para todo lado. Nós lutamos muito para que esse dia chegasse. Brigamos e defendemos a possibilidade de explorarmos e pesquisarmos essa riqueza para trazermos desenvolvimento e progresso para o povo amapaense. Sucupira há de ser uma região disputada por todo o país e quiçá pelo mundo. E tenho a impressão que Sucupira será a salvação energética da humanidade. Apenas Foi descoberto petróleo na costa do Amapá. Foi muita luta, mas chegou. Viva todos que lutaram por isso. E viva o nosso petróleo, excelência! Viva!
Sucupira. Todos os nossos estudos indicam um potencial bastante relevante. A gente tem que saber quanto é que de petróleo tem de fato nessa área, né? Alô? Alô, excelência? Sim, sou eu, excelência. Temos petróleo em Sucupira, excelência. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mexendo os pauzinhos para conseguir explorar esse petróleo aqui, é? Sim, é um contrato de risco, excelência. E nós temos aí previstos mais 3 poços para furar nesse bloco. Estamos aguardando essa licença ambiental. Coronel, a gente não corre o risco de não encontrar petróleo bastante, perder dinheiro. Esse e outros, entretanto, Sua Excelência vai cuidar. Sua Excelência vai conseguir um contrato de risco, onde só quem corre o risco é a Petrobras. Tudo isso está sendo feito seguindo todos os condicionantes de um processo rigorosíssimo de licenciamento ambiental. Tudo o que for preciso em prol da segurança, do bem-estar, do meio ambiente, da proteção à fauna e da proteção à flora, a Petrobras diz: ok, estamos juntos e vamos oferecer. E além de mais tem os verdistas, né? Os defensores do verde, os ecologistas. Tudo indica que esse ano nós vamos ter de novo o petróleo como primeiro produto de exportação. E a gente gosta de dizer que não tem futuro para uma empresa de petróleo sem exploração. Eu já criei a Petropira, que é para explorar o petróleo de Sucupira. Embora mente esses retaguardistas, esses retrogradistas, esses corujistas digam que não existe petróleo aqui em Sucupira, mas nós vamos assinar um contrato de risco com a Petrobras. Desses em que o risco é todo dela e o petróleo é nosso, e vamos provar o contrário. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E assim vamos fechando este episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Lembrando que este sábado é dia D de vacinação. Se você ainda não se imunizou, principalmente contra o sarampo, mas também outras vacinas, vá a um posto de saúde. Eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.